por que que nós precisamos nos confessar? Confissão auricular do pecado, né? Que é um sacramento instituído pela igreja. Ela falou através de um e-mail, mas nós vamos responder aqui no programa, que fica mais fácil, Kátia, que aí também ajuda as pessoas que estão, de repente, têm a mesma dúvida. A gente sabe que a vida moderna acabou retirando um pouco a experiência da confissão dentro das comunidades. Eu me lembro que quando eu era menino, eu fui orientado para ir confessar com o padre toda semana. Então, eu até gostava. No início tinha um pouco medo do padre, mas depois eu descobri que era muito bom, que eu obtinha um resultado que não era só, que eu não conseguia saber bem ao certo o que é que acontecia comigo. O que eu sei é que quando eu sentava diante do padre e contava para ele os meus pecados e dele recebia a absolvição e algum conselho ligado àquele pecado, eu saía mais leve. A igreja nos ensina, Kátia, que o sacramento da confissão, ele nos reconcilia, ele tem um valor sacramental, ele nos religa, não é? Ele nos coloca como se trocasse o motor do óleo do carro, colocando ele 0 bala, zeramos a quilometragem, começamos de novo. E ela tem um poder terapêutico também, porque é muito bom você ter liberdade de falar dos próprios erros. Eu aprendi com a minha vida, sabe, que não vale a pena a gente ser hipócrita. A hipocrisia pesa demais. É muito ruim a gente não ter liberdade de ser quem a gente é. Viver um personagem ou ficar bancando alguma coisa. Não, é bom a gente ser verdadeiro. E é muito bom a gente ter a oportunidade, de vez em quando, a gente contar com a intimidade do segredo de alguém. Por isso que a igreja diz, eu como padre, eu não posso de maneira alguma revelar um segredo que me foi contado em confissão sacramental. A igreja quer garantir ao fiel a oportunidade de ter alguém nesse mundo, no caso o padre, que vai ouvir aquela confissão e ela vai ter certeza que aquele pecado que foi contado ali naquele momento jamais será até mesmo comentado pelo padre. Isso é tão raro nos dias de hoje, não é? A gente saber que o nosso segredo será guardado. Primeiro aspecto, humano. Porque todos os aspectos místicos da confissão, nós já conhecemos de cor. O alívio do peso do pecado, é a restauração da ligação entre Deus e o ser humano, porque o pecado é a quebra dessa aliança. Então, quando eu me confesso e eu recebo a absolvição, eu reato essa aliança. Eu digo a Deus através do meu gesto, eu aceito, Senhor, continuar ligado nessa aliança. Então, tem toda uma dimensão mística que nós já conhecemos. Agora, eu gostaria de salientar, são os aspectos humanos, os benefícios humanos que a confissão auricular do pecado tem sobre nós. Primeiro é esse, a garantia de que o seu segredo está guardado. Aquele ser humano que está ali em nome de Cristo, porque o sacerdote age em persona Christi, né? Isso é a pessoa de Jesus que está ouvindo o seu pecado, naquele homem que está sacramentado para ser este legítimo representante do Cristo na história. Ele é um sacerdote. Assim como em todas as religiões, nós temos os líderes espirituais. Não é só a Igreja Católica que tem o líder religioso. Toda religião tem o seu líder. Até os índios, né? Não é o pajé? É o pajé que cuida da vida espiritual na aldeia, não é? Se não é, fica sendo. É um nome assim. Eu acho que é o pajé mesmo, que cuida da vida espiritual da aldeia. No candomblé você tem o pai de santo. Estou só dando o exemplo, né? No catolicismo você tem o sacerdote. Os judeus têm os rabinos. Então, onde você vai, os budistas têm lá os monges, né? Que são pessoas preparadas para dar orientação espiritual. Então, nós somos católicos. A fé que nós professamos é essa, e o sacramento da confissão faz parte. Os evangélicos têm o seu pastor.
quando aquela autoridade religiosa, e por isso que o padre precisa ser muito bem preparado, para ele ter condições de saber viver bem essa responsabilidade, porque isso é muito interessante, minha gente. O serviço, a autoridade que eu recebo como padre, só tem um sentido. Não é para eu me sentir melhor que você, não é para eu ficar numa situação de maior destaque, de maior privilégio, de maneira alguma. O sacramento que nós recebemos, a autoridade que eu recebo como padre, é para eu servir, é para eu ser um servidor. Então o padre, quando vive bem essa responsabilidade, ele sabe perfeitamente que ouvir aquele segredo, aquele pecado, é ajudar a aliviar aquele coração que está pesado, porque a gente sabe que desabafar faz muito bem. Tá certo que a gente tem que fazer uma diferenciação, uma confissão não é a mesma coisa que uma direção espiritual. Por quê? Porque na confissão o fiel vai para acusar-se dos pecados. Então eu fiz isso, isso, isso e isso. O padre não pode nem ficar comentando muito o pecado. Ele tem que ouvir, dar um direcionamento para ajudar a evitar aquele pecado, mas não pode se multiplicar muito na sua fala, porque ele corre o risco de fazer aquilo virar uma direção espiritual. E não é o objetivo da confissão. Direção espiritual é um outro momento, porque na direção espiritual eu tenho o direito de retomar um tema que você por acaso tenha me falado na última vez. Então no aconselhamento o padre pode, sabe, lembra aquela última vez que você esteve aqui, que nós conversamos, aquela situação com seu marido, como é que está? Se foi dito em confissão, eu jamais posso retomar aquele assunto. É um conforto. Porque o fiel sabe que ao entregar aquela miséria, ela nunca mais nem vai ser retomada numa outra confissão, caso eu não volte a falar dela. O padre não pode falar mais. Faz parte da conduta do sacerdote, em preservar o direito daquela miséria estar escondida. Eu não sei se você já teve acesso a um texto que eu escrevi sobre pecado e internet. Um exemplo, uma pessoa comete um delito, aquilo vai para a internet. Você nunca mais se livra daquilo. Porque toda vez que alguém digitar o seu nome no Google, puxa toda aquela porcaria, não é? E eu estava escrevendo justamente sobre isso, que a vida moderna retirou da gente o direito de dizer, eu quero colocar uma pedra sobre este assunto. Não pode mais, porque a internet puxa, retira essa pedra toda hora. A pessoa vai ter que ela vai se martirizar. Aconteceu há 30 anos atrás, e ela ainda vai ficar olhando aquilo e vai sofrer com as consequências daquilo. A confissão é essa oportunidade que nós temos de colocar a pedra sobre aquele fato. Deus está me perdoando de verdade. Eu não preciso mais retomar a culpa daquele acontecimento, porque eu estou restabelecido com Ele. Olha que coisa maravilhosa, minha gente. Eu confessar o meu pecado e receber a absolvição por este pecado cometido, é eu ter a oportunidade de colocar uma pedra sobre aquele assunto. Ah, mas e se eu pecar depois de novo? É outro assunto. Aquele foi resolvido. E vou fazer de tudo para que a minha conduta seja modificada em fechar as portas que facilitam aquele pecado. Então veja bem, por que me confessar? Porque eu tenho o direito de viver esse conforto. Não é obrigação. Eu acho que a gente erra muito quando nós olhamos para os sacramentos como obrigação. Não é obrigação ir à missa, é direito. Não é? Estar com o mestre, participar do banquete. Ninguém nunca diz assim, a não ser que a festa seja muito ruim. Ai meu Deus, eu sou obrigado a ir para aquela festa. Imagina, se é festa de verdade, se nos oferece verdadeiro motivo para comemorar e para viver aquela alegria, eu tenho direito de ir. E estou felicíssimo. Eu lamento muito que a Eucaristia, que a missa, tenha perdido o caráter de festa. Talvez pela
a vida litúrgica da igreja, né? Ela poderia ser muito mais rica, mas infelizmente a gente se limitou a só missa todos os dias, em missa só. A gente deixou de rezar a liturgia das horas com o povo, a gente deixou de ter a celebração da palavra, que pode ter, que você tem uma oportunidade de ser mais livre do rito, né? Você criar um rito mais criativo para celebrar a palavra com a comunidade durante a semana. A missa já tem um rito mais próprio e que tem que ser respeitado. Ele é universal. Então, quando a gente retirou esse caráter de festa da missa, virou obrigação. Aí, quando nós retiramos esse caráter terapêutico da confissão, virou obrigação. Eu me lembro quando eu morava em Belo Horizonte, encontrei um garotinho na casa de uns amigos que eu fui. A mãe dele virou assim: esse aqui é o Padre Fábio. Ele olhou para mim assim, desconfiado, de cima e embaixo, né? Eu falei: eu tenho uma pergunta para fazer para você. Acho que aquele menino devia ter uns 8 anos. Ele virou e falou assim: eu sou obrigado a ir à missa? E olhou para a mãe dele. Então eu identifiquei que a mãe devia falar para ele, né? E aí a mãe estava louca que eu falasse: você é obrigado mesmo. E aí, minha gente, eu não quis mentir para aquele menino. Eu não quis privá-lo da riqueza da teologia, mesmo que eu corresse o risco de ser mal interpretado. Aí eu virei e falei para ele assim: não, você não é obrigado a ir à missa. Eu não falei, mãe. Aí a mãe dele ficou branca de um jeito, né? Porque, meu Deus, o padre está liberando meu filho da obrigação de ir à missa. Aí eu falei: mas eu não quero que você escute só isso. Aí eu contei para ele: você sabe o que é a missa? Jesus, quando sabia que ia morrer, quando ele estava vivendo aquele momento difícil, ele convidou os amigos dele para estarem com ele. Ainda falei, dei o exemplo. Não é assim? Quando a gente está com medo, quando a gente está sentindo uma dor, quando a gente está sofrendo, quando a gente está doente, a gente não quer os amigos perto da gente? Ele falou: é assim. Da mesma maneira como a gente está feliz, a gente não quer reunir os amigos para estar com a gente? Ele falou: quer. Sim, em alguns momentos da sua vida, você mesmo sendo tão jovem, você não tem prazer de estar com seus amigos? Ele disse que sim, foi concordando comigo. Pois é. Você sabe o que foi a missa? A missa foi uma celebração entre amigos que Jesus fez naquela época e que ele continua fazendo ainda hoje, porque a missa é um acontecimento tão grandioso que não coube num dia só. Aquela missa que Jesus realizou naquele dia, o padre continua realizando hoje lá na comunidade, lá na paróquia, lá na igreja. Só que os convidados foram ampliados. Eu olhei para ele e falei assim: então você não é obrigado a ir à missa, você é convidado a ir. Aí, se você acha que você recebe esse convite de Jesus, de participar com ele deste momento difícil da vida dele, de preparação, se você achar que vale a pena estar com ele porque ele é seu amigo, então você vai livremente. Aí ele parou. Eu sabia que dentro das condições da idade, de tudo que, dos significados que eu busquei, eu vi que ele entendeu. Ele sorriu e falou assim: gostei dessa história. Eu não sei se esse menino continua indo à missa por obrigação ou não, mas naquele momento eu tive a oportunidade de mostrar para ele que o sacramento é um direito do fiel. Não pode ser considerado uma obrigação. Porque se nós considerarmos o sacramento como uma obrigação, nós perdemos a oportunidade de viver o conforto que ele pode nos trazer. Sabe, minha gente, eu sempre tive muita dificuldade com a obrigação. Porque eu acredito que a gente não pode abrir mão da inteligência para acreditar em Deus. Eu nunca vou pedir às pessoas que me escutam que abram mão de suas inteligências para poderem viver uma experiência religiosa. Eu não sou adepto disso. Eu acho que a Igreja Católica não é adepta disso. O que a Igreja nos ensina
é tão precioso. O tesouro da teologia é maravilhoso. E muitas vezes nós erramos na hora de ensinar essa verdade. Erramos com boa vontade. Não erramos porque queremos errar. Muitas vezes a mãe e o pai, quando querem que o filho participe da missa, vão lá na boa vontade e falam: olha, é obrigação. Se você não for, Deus está vendo e você vai ser castigado por isso. Meu Deus do céu. Ao invés de nós criarmos uma amizade entre aquela criança e Deus, nós colocamos uma inimizade. Que Deus chato é esse, que se eu não vou me castiga? Como é que pode haver amor nessa história, se o amor é um convite à liberdade anterior, antes de qualquer coisa? A lei, Deus escreveu nos nossos corações. É a grande superação. Eu deixo de ter a lei que está escrita de fora, claro, ela ainda me serve, mas a lei que me segue está aqui dentro de mim. Eu fui tão mal interpretado numa colocação que eu fiz. Algumas pessoas chegaram a absurdo me dizer que eu era favorável ao aborto. O que é isso? É até criminoso dizer isso, sabe por quê? Porque eu nunca em nenhum momento da minha vida disse isso. E lamento que isso venha de pessoas instruídas, de pessoas, de autoridades. Sabe o que na pregação eu disse, quando eu falei sobre isso? É a pregação de Gálatas, a carta aos Gálatas. Quando nós estamos dizendo lá, eu falei isso. Nós vamos lutar até o fim para que nunca o aborto seja legalizado no nosso país. Vou lutar até o fim porque sou radicalmente contra essa lei. Falei isso na minha pregação. Logo em seguida continuei. Só que há um fato. Se um dia essa lei vier, se ela acontecer, não muda absolutamente nada para nós cristãos. Por quê? Porque nós não estamos debaixo desta possível lei. A lei que nós seguimos é outra. O cristianismo inaugurou uma nova lei, uma nova regra, que é justamente a que está escrita no nosso coração. Faz parte desta lei valorizar a vida acima de tudo. Foi a pregação que eu fiz. Aí distorceram, mandaram para uma pessoa, mandam para outra, tira o texto do contexto. E aí esses crimes que são hediondos, né, que acontecem na internet, de pessoas irresponsáveis, e às vezes as nossas autoridades também não escutaram tudo, leram só aquilo que chegou até eles, acabam tendo uma postura de desconfiança em relação a mim e a tantos outros padres que são comunicadores. Mas isso é o que está escrito em Gálatas. O povo judeu sempre viveu amparado pela lei, a Torá. Qual é a revolução que Jesus faz? Jesus vem dizer: se esta lei não basta que ela esteja amarrada nos rins, como eles amarravam. Ela não pode ser exterior. Essa lei tem que ser interior. É dentro dos nossos corações, porque no fundo, o que nós vamos ouvir, é o início do programa, é a voz que está dentro do coração. É essa lei que deve prevalecer. Que é a que Deus me fala, que é a que Deus me comunica. Que uma mulher não tem o direito de abortar uma criança. Que uma criança não é um objeto. É uma outra vida, é uma outra história. Eu sou apenas administrador daquela vida. Uma mãe jamais tem o direito de olhar para um filho como um bem de consumo. É outra vida, é outra história que nós não temos o direito de assassinar. Agora, essa é a lei do coração. É a lei que nós ouvimos de Deus. É a lei que nós procuramos seguir dia a dia. Quando eu olho para o Cristo, que é meu irmão, meu amigo, e não precisa estar escrito nele, não me agrida, não me desrespeite. Emmanuel Levinas, um grande filósofo, muito difícil de lê-lo, tem uma filosofia muito truncada, mas Emmanuel Levinas tem é a filosofia do outro, é o humanismo do outro homem.
É maravilhosa a reflexão que esse homem fez a respeito da sacralidade que há no outro. Ele é judeu. O outro é para mim o totalmente outro. Eu não tenho o direito de atentar contra essa sacralidade dele. Ele é a regra, ele é a lei. Eu olho para um outro ser humano e eu descubro que eu não posso matar. Eu olho para o outro ser humano e eu descubro que eu não posso roubar. Todas as regras estão estabelecidas quando eu sou capaz de olhar para o outro como totalmente outro. Sabe o que isso quer dizer? O outro não é a minha continuidade. O outro não é o lugar da minha satisfação. O outro não é o lugar da minha intervenção. Eu não posso olhar para o outro como continuidade minha. Então eu posso fazer com o Cristo o que eu quiser. Ele é um outro que precisa ser respeitado, é sagrado. É a lei. Você já imaginou como o mundo seria melhor se nós tivéssemos consciência dessa lei? Como nós iríamos nos amar um pouco mais, não é verdade? Quando eu ia passar pela vida do outro de maneira muito diferente, porque eu sei, por causa da lei que eu sigo, que está escrita no meu coração e que Cristo me deu, que me concedeu essa riqueza. Eu não sou obrigado, eu sou convidado. Então participar da Eucaristia, viver o momento da confissão. Padre, eu sou obrigado a casar na igreja? Você é convidado. Se quiser viver os benefícios do matrimônio, do sacramento que você receberá. Padre, eu sou obrigado a batizar o meu filho. Você não é obrigado a nada. A igreja coloca regras, é para dar à pessoa direitos, deveres também. Porque depois que você recebe aquele direito, você vai administrar o bem que você recebeu. É uma questão de gratidão. Os deveres que nascem dos direitos são todos fruto de gratidão. Eu sou grato a Deus por ter me dado a oportunidade de constituir uma família, por ter sido batizado, por ter recebido aquela absolvição. Sou grato a Deus porque Jesus se entrega todos os dias na Eucaristia que eu celebro, que eu presido. Então, os meus deveres nascem da gratidão que eu tenho por ter tido o direito de viver aquele sacramento. Sem obrigações, mas com direitos, que depois viram deveres. Seja qual for a sua religião, pare de interpretar os seus direitos como obrigação. Você não é obrigado, você tem o direito. E você tem o direito de viver esse processo de Deus diariamente, de hospedar essa presença sagrada e dele ser um espaço de ressurreição, de vida nova, de mundo novo. Porque verdadeiramente eu acredito nisso. Onde existe um ser humano que se dispôs a ser amigo de Deus, o mundo começou a ser novo a partir dele. É o que eu desejo. Que Deus hoje se hospede em sua vida. Que hoje Deus se hospede em você. Que Ele ande pela sua casa, que Ele trabalhe no seu trabalho, que Ele viva na sua vida, através de você. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua companhia. Até a semana que vem, se Deus quiser.